Renova-me. Boa noite, meu amado, meu querido irmão que nos assiste. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso culto, nossa live de louvor e adoração ao nosso Deus, aqui na Primeira Igreja Batista em Vila Iguaçuana. Assim como nós acabamos de cantar, renova-me, Senhor. Que o Senhor Jesus possa estar renovando a cada dia mais e mais em nossas vidas, a nossa alegria, a nossa vontade de servir, porque nós não podemos ser iguais como nós éramos antes. Que a renovação, que a transformação do Evangelho de Jesus possa estar sobre nossas vidas a cada dia. E nós vamos orar agora por você. E nesse momento peço que você feche seus olhos, curve suas cabeças. Senhor, nós oramos, ó Pai, e pedimos que o Senhor ouça o clamor dos seus servos, ouça o clamor da sua igreja, que ora a Ti, que pede ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa vir sobre essa terra
e sarar essa terra, Pai. Pai, que nada venha assolar, que nós possamos estar olhando para o Senhor, que é o autor e consumador de nossas vidas. Ó Deus, santo, santo, santo é o seu nome. E esse culto, ó Pai, é para Ti. Esse culto, ó Deus, é feito para Ti, para que o Senhor possa ser louvado, adorado, glorificado. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém, ó Pai. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Somos livres para te adorar, Senhor. Aleluia. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reino e justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. És digno, Senhor. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte Maravilhosa venceu. graça, teu amor que não falha, Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor chama todos os povos, Amém, Jesus. todas as nações, para que se rendam aos seus pés. Amém, Jesus. Para que reconheçam Ele como Senhor e Salvador da nação, das nossas vidas. O Senhor está chamando todos os povos. Amém, Jesus. Ouça a voz do Senhor. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há exceção. Deus chama Todos os povos de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há exceção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Porque o amor de Deus é além do céu, que enviou o Senhor Jesus, seu único filho, o seu único filho, o seu amado filho, o seu único filho, o seu amado filho. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva, terra da luz. Os que procuram paz e tem sede de justiça, que quer vencer o mal ou escapar da morte, ter vida eterna não está em religião. Assim o homem se voltar para Deus em Cristo. Venham, venham todos que querem vida, tem sede de água viva e terra da luz. Os que procuram paz e tem sede de justiça, que quer vencer o mal ou escapar da morte, ter vida eterna não está nem religiões. Assim o homem se voltar para Deus em
em Cristo. Aleluia. Que o Senhor faça chover sobre nossas vidas. Chuvas de bênção, chuvas de paz, de renovo. Aleluia. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, vai chover. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração.
porque nós já estamos crucificados com Cristo. Agora não vive nós mesmos, mas Cristo vive em cada um de nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque tu és digno de receber honra, glória e louvor. Ele vive. Glória a Deus. Você pode dizer isso. Já estou crucificado com Cristo. Mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Ele vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Agora vivo, não mais eu. Em Cristo vive. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Agora vivo, não mais eu. Aleluia. Você pode declarar que eu amo a mensagem da cruz, porque Ele vive em cada coração. Ele vive em nossos corações. Se você já aceitou a Jesus como seu Salvador, então declare esse louvor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Que por uma coroa tocar. Cristo vive em mim.
Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Agora vivo, não mais eu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Espírito Santo que vive em Amém, nós. Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor, que Tu és exaltado. O Rei exaltado nos céus, Amém, na terra. Jesus. Aleluia. Santo Deus, o poderoso Deus. Tu és exaltado, Senhor. Amém, E só Tu és Jesus. digno de toda exaltação, adoração. Porque Tu és santo, santo, santo. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és exaltado. Santo, santo, santo Tu és. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Tu és exaltado, Amém, Senhor, Jesus. sobre toda a terra. Amém, Jesus. Porque Tu és o Rei das nações, Verdade, Senhor dos senhores. Amém, Jesus. Tu és aquele, ó Pai, que nos dá vida, Senhor Jesus. Obrigada pela Tua fidelidade e misericórdia, Obrigado, Senhor. Deus. Sem Ti não somos nada, ó Pai. Amém, Jesus. Somos totalmente dependentes de Ti. Como nós precisamos de Ti, Senhor, em todo o tempo, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom. Porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Que esses louvores possam ter chegado, Senhor Deus, em cada coração, em cada vida que vão estar assistindo, ó Deus, em nome de Jesus. Fala, Senhor Deus, ó Pai, através do Teu servo, Senhor Deus, com a Tua palavra. Vem estar usando o Teu servo, Senhor Deus, para que ele não venha estar falando somente dele, Senhor Deus, mas que venha estar falando de Ti, inspirado por Ti, Senhor Deus. Que da boca dele saiam as Tuas palavras, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso culto dessa noite. Peço a você que possa estar abrindo sua Bíblia na segunda carta de Pedro, 2 Pedro 3. Segunda carta de Pedro 3, dos versículos de 1 até o versículo 18, de 1 a 18. Diz assim: Amados,
Esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos, sabendo antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água, e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a consideram demorada, mas Ele é paciente conosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão como grande estrondo, e os elementos queimarão, se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda de Deus, a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitam a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardeis essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as cartas, falando acerca dessas coisas, nos quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabei disso, de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, fala conosco, Pai. Fala através da sua palavra, Deus. Que o seu Santo Espírito possa estar com cada um que ouve nesse momento. Que seja tocado, que compreenda, ó Deus, aquilo que o Senhor tem dito. É isso que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. E amém, ó Pai. Pedro traz uma série de alertas para a igreja. E pensando em Pedro, nós podemos pensar que seria ele a pessoa que melhor entendesse o significado do que é estar alerta. Pedro talvez fosse a pessoa que melhor entendesse o que significa estar atento aos sinais. Porque Pedro,
como nós podemos ver ao longo da sua caminhada com Jesus, ele dormiu quando ele deveria estar orando. Ele falou quando ele deveria estar ouvindo. Pedro agiu quando ele deveria esperar. Nós olhando para as atitudes de Pedro no passado, nós entendemos os motivos que ele nos traz a refletir sobre estar alerta, estar atento. E isso, como nós podemos olhar em todas as cartas, tanto 1ª e 2ª Pedro, nós vamos ver que nos é necessário estar alerta com a busca de Deus. E para buscar a Deus de uma forma correta, é necessário que nós despertamos. Porque muitos estão dormindo, cochilando, e nos é necessário acordar. O verbo despertar nos ressalta os olhos quando nós vemos o primeiro versículo desse 3º capítulo, porque nessa introdução desse 3º capítulo, Pedro vai falar sobre o que é necessário à igreja. Essa carta, no começo do capítulo, Pedro vai falar sobre algo que estava acontecendo naquela época. O seu contexto histórico, ele nos faz pensar sobre algumas questões que ocorriam por conta de um movimento que surgia, que era o gnosticismo. Esse movimento, ele trazia problemas para a igreja, porque ele fazia com que os crentes desacreditassem em Jesus Cristo, rejeitando a obra salvadora de Jesus. Como nós podemos ver aqui no capítulo 1, versículo 16, vai falar que porque não seguimos fábulas engenhosas. Pedro está falando isso para que nós possamos entender que o evangelho não é fábula, o evangelho não é mentira, como muitos querem que nós acreditemos. Pedro está fazendo um alerta para a igreja: preste atenção naquilo que as pessoas estão falando. Muita atenção, vocês estão dormindo, como diria alguns, dormindo no ponto, deixando passar as coisas e não prestando atenção no que é necessário. Essas pessoas as rejeitavam, eles tinham falácias. Também eram os falsos mestres, que ele vai falar ao longo do capítulo 2. Ele vai falar lá em capítulo 2, versículo 1. Fala assim: assim como haverão falsos mestres. Ele vai falar mais dos falsos profetas. Vai falar que as ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até que o Senhor os resgatou. Olhando esse contexto, aqui Pedro escreve essa carta, nós vemos algo tão atual. Vemos teologias surgindo, falando que Jesus Cristo faz, que é isso, que é aquilo, negando até mesmo a salvação de Jesus. Alguns orientando que a salvação vem pelas obras, e não mediante a fé em Jesus Cristo. Ou então que a salvação é complementada se nós acreditarmos em um fulano, em um ciclano, e não na figura de Jesus. Se é assim, de que adiantou Jesus Cristo morrer na cruz? Pedro está falando: fique alerta, igreja. Cuidado com o que as pessoas estão falando. Preste atenção nas falácias. Preste atenção nas coisas erradas que estão sendo pregadas. Mais adiante, Pedro ainda vai falar, alerta também no capítulo 2, nos versículos 2 a 3, falando que é muito cuidado. E muitos seguirão uma vida de libertinagem.
movidos pela ganância. E mais à frente ele vai falar que serão esses homens presunçosos, arrogantes, difamadores, que serão guiados pelas luxúrias, pelos desejos carnais. Vamos ver aqui que Pedro vai orientar a igreja com o que está acontecendo. Seria um alerta dizendo: o que está acontecendo? Presta atenção no que essas pessoas estão falando. Não é momento para você fechar os olhos e esquecer as coisas. Você tem que fechar os olhos para orar, para buscar em Deus. O despertamento é dito para que essas práticas não afetem ou faça desviar do caminho, que é o caminho de Cristo, que é o caminho da cruz. A carta é um grande alerta para a igreja, que deve acordar e perceber que o contexto dessa carta é o mesmo de hoje. Desperte e veja aquilo que Jesus Cristo fala para a sua igreja, porque fique alerta que Jesus Cristo está voltando. Mas para frente ele vai falar que procure despertar a vossa mente sincera. Mente sincera de um crente. Algumas traduções vão trazer outras palavras para essa mente sincera, mas eu gostei muito de mente sincera, porque no original, alguns comentaristas até falam sobre isso, que no original, mente sincera vai significar provado pelo sol. Isso talvez fosse uma prática daquela época, que quando se comprava um vaso, algum produto, eles pegavam esse vaso, eles olhavam contra o sol e verificavam se não havia nenhuma rachadura nesse vaso. Verificava isso porque muitos faziam o quê? Compravam vasos ruins, tinham vasos ruins e para vender passavam cera. E aí parecia que aquele vaso estava lindo, belo, mas estava rachado, estava quebrado. Pedro faz um alerta para que você tenha a sua mente provada pelo sol, sem rachaduras, sem máculas. Que você deve sim se preocupar com a figura de Cristo e não com as besteiras que estão falando. Nós devemos olhar para Jesus e não para que um ou outro falam, pregam besteiras por aí, falam coisas que nós nem entendemos muitas das vezes, se enrolam, tropeçam na própria palavra que eles mesmos falam. Pegam a palavra de Deus e transformam uma verdade distorcida. E muitos têm caído nisso. Pedro alerta a igreja para que possa ter uma mente pura. O crente não pode ter dúvida que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Que Jesus Cristo é aquele que nos orienta, que nos guia, porque o caminho é Cristo. O caminho não é João, Antônio, fulano, ciclano, não. O caminho é Jesus. Ter fé em Jesus é necessário para a vida cristã, sem mácula. Nós olhamos que Pedro nos orienta para que nós possamos estar olhando, e o despertamento dessa mente sincera vem através de lembranças. Mas que lembranças? Ele vai falando que há um conjunto que nós devemos ter no nosso dia a dia, para que essa mente sincera venha a existir em nós. Esse conjunto são os profetas, os apóstolos, como ele vai falar no versículo 3. Vai falar o quê? Para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas, e os mandamentos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dados por meio de vossos apóstolos.
Ele está falando que é necessário que nós estudemos a Bíblia. É necessário para a vida cristã que nós leiamos. Alguém já disse que não é possível lembrar de algo que não é visto. Não é possível você lembrar da Bíblia se você não a lê, não a estuda, não busca. Deixamos a Bíblia de lado, esquecemos, estamos dormindo. E Jesus Cristo está voltando. Não lemos a Bíblia, não buscamos a Deus. E Jesus Cristo está voltando. O despertamento espiritual vem através da Bíblia. O despertamento espiritual vem através da busca no Senhor, pelo Senhor. A Bíblia é o principal instrumento de despertamento da vida cristã. Mas por que é necessário olhar para os profetas? Porque eles falaram que viria o Salvador. O Antigo Testamento todo, já falei isso anteriormente, aponta para a figura de Jesus. O Antigo Testamento inteiro vai apontar que viria o Salvador. E quando chegamos no Novo Testamento, os apóstolos, os evangelhos, as cartas, vão falar que veio o Salvador e é Jesus Cristo. Porque se cumpriu em Jesus as promessas. E agora, Jesus Cristo vai e fala: eu voltarei. Cristo é a salvação. Cristo é o autor da nossa fé. É a razão pelo qual nós somos salvos. E nós esquecemos. Esquecemos, deixamos de lado. Achamos muitas das vezes que o pecado é simplesmente uma palavra. Achamos que nós, só porque a Bíblia está lá aberta lá, num salmo qualquer, estamos protegidos, não precisamos mais abrir a Bíblia. A Bíblia, sem ser lida, é só mais um livro. A Bíblia, sem ser estudada pelo crente, é só mais um livro. Nós devemos ter a Bíblia em nossa mente e em nosso coração. Aqui nós vemos a necessidade. A necessidade é a palavra que melhor define esse começo de capítulo. A necessidade de despertar, a necessidade de conhecer, a necessidade de estudar, a necessidade de aplicar. Porque estudar sem aplicação não adianta nada. Ler a Bíblia só por ler não adianta nada. Não adianta nada nós buscarmos se não aplicamos o que buscamos. E mais para frente, no começo do versículo 3 é dito: sabei antes de tudo. E ele começa falando: preste bem atenção nisso que eu vou falar. Antes de eu começar, preste atenção, que isso que eu vou falar agora é muito importante. Fique alerta. Preste atenção nisso. Nos últimos dias virão zombadores. E o que Pedro quer falar aqui? Qual é a mensagem que Deus tem para nós através desse capítulo? É para que nós fiquemos alertas com o que tem nos influenciado. O que tem influenciado você? O que tem te influenciado? Quais são as palavras que você mais tem escutado? Qual é a mensagem que você mais tem ouvido?
Quem é a pessoa que você mais tem visto e ouvido? O que tem influenciado a sua vida? Quem são as pessoas? Ao longo desse capítulo, é comentado 3 categorias: os zombadores, os ignorantes e inconstantes e os homens sem princípios. Os zombadores. O autor reflete a importância de que conheçamos os riscos, principalmente por isso que eu falei. E aqui nós devemos grifar em nossas mentes o saber antes de tudo. Porque essa classe de pessoas, zombadores, ela é muito perigosa, muito esguia. Pois eles fazem influência demais sobre as pessoas. Brincam com a Bíblia, brincam com a palavra. Ignoram os sinais. Fazem piadas, chacotas. E depois ainda vão falar que, não, mas é só uma piada, é só uma brincadeira. Como aqui está dito, que vão falar, mas quanto tempo que eu ouço falar que Jesus vai vir e até agora não voltou. Meu avô morreu escutando isso. Mas minha avó era criança quando ia na igreja. E ouvia que Jesus ia voltar e até agora não voltou. Cuidado com isso. Cuidado com esses zombadores, com as piadas que nós rimos, com as brincadeiras que nós ouvimos e não achamos ofensivas. Brincadeiras com as promessas da volta de Cristo. As pessoas que zombam com a nossa fé. Alerta, igreja, porque Jesus Cristo está voltando. Fique atento, igreja. Muitos estão falando que está demorando demais. E ainda vão falar, o autor fala aqui que, mas desde o princípio já é dito tanta coisa. E o mundo permanece igual. E mais para frente, o autor ainda fala que esses homens parecem ter esquecido que o mundo já foi destruído pelo dilúvio, por águas. E eles ignoram isso completamente. E Deus falou que teria o fogo consumidor. Meus irmãos, o dia do juízo está próximo. E essas pessoas, elas querem anestesiar em nós o sentimento de pensar que Jesus Cristo está voltando. Querem deixar isso como se fosse uma brincadeira, mas não é. Mais para frente, um outro grupo de pessoas que deve ser alertada à igreja são os ignorantes e inconstantes. No versículo 16 vai falar que esses distorcem os textos bíblicos, distorcem a palavra. Tanto as cartas como todas as escrituras são distorcidas por esses homens. Mudam os textos. Talvez eles mudem os textos para que lhes sirvam melhor. E convencem pessoas a seguir as suas ideias erradas. Convencem pessoas a seguir seus pensamentos equivocados. Quando eu estava no seminário, nós, no curso de teologia, nós temos 2 matérias que são de suma importância. Uma é a exegese e a outra é a hermenêutica. São de suma importância para que nós possamos estar interpretando os textos bíblicos
entendendo os textos bíblicos para poder falar sobre isso. Ler a Bíblia e distorcer é muito simples, é muito fácil. Mas extrair do texto bíblico a verdade que ele está falando requer leitura, requer entendimento. Algum tempo atrás, passou uma matéria falando de um determinado cidadão que pegou um texto bíblico e, por falta de interpretação da língua portuguesa, fez uma coisa completamente errada e achava que estava correto, porque ele não entendia o que a Bíblia estava falando em português. Então, nós temos que estar vigilantes, temos que ler a Bíblia para não ser enganados por essas pessoas que usam ao seu bel prazer. E aqui nós vemos, ao longo do texto, que esse livro, que essa carta, ela tem um contexto, que o autor ele quis falar uma mensagem, que ele escreveu isso para uma pessoa, e teve um motivo para isso ser escrito, e para quem foi escrito. E essas perguntas, elas são respondidas pelas ferramentas que eu falei anteriormente. E esses homens, eles desprezam completamente a Bíblia. Eles desprezam o contexto, eles desprezam o autor, eles desprezam tudo. Só para falar o que querem, da maneira que querem, do jeito que querem. Deixam a Bíblia completamente de lado. Isso serve de alerta. Fique alerta. Jesus Cristo está voltando, igreja. Homens sem princípios. É comentado no versículo 17, que vai falar, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Os zombadores vão pegar a palavra e transformar em algo vão. Os ignorantes vão distorcer a palavra. E os homens sem princípios vão enganar a muitos. Temos que ter cuidado com esses homens e com o que esses homens falam. Eles falam em nome de si mesmos, mesmo que levantam cartazes dizendo que falam em nome de Deus. Aqui o autor ele chama a nossa atenção para o conhecimento da palavra, que a igreja tem que estar alerta, porque muitos vão ser desencaminhados pelo engano, vão ser enganados porque não conhecem, que quando está em nós a palavra de Deus, nós não somos confundidos por ninguém. Quando nós temos o pleno conhecimento da palavra de Deus, podem falar a baboseira que quiserem, que nós não vamos ser enganados. Se você lê a palavra, você sabe o que a Bíblia diz e o que ela não diz. Essas pessoas estão guiando outras. Elas podem estar guiando muitas pessoas para a perdição. Essas pessoas sem caráter falam, clamam, têm uma boa oratória, falam bem, se vestem bem, mas não falam das verdades bíblicas. Estão levando muitas pessoas na conversa, dizendo coisas que a Bíblia não diz.
Já ouvi até certa vez uma pessoa falar: vamos deixar a Bíblia de lado. Deixar a Bíblia de lado? A Bíblia é nosso livro de fé e de prática. A Bíblia é o que nos conduz. A Bíblia é que nos mostra quem é Cristo. A Bíblia é que nos mostra como viver, como falar, como andar. A Bíblia nunca deve ser deixada de lado. Não deixe a palavra de Deus. Não deixe que as palavras dessas pessoas entrem em seu coração. Porque em seu coração tem que estar a palavra de Deus. Lembre-se da Bíblia. Lembre-se do que foi dito. Lembre-se daquilo que foi falado. Lembre-se daquilo que foi pregado verdadeiramente. Pessoas querem te desencaminhar. Elas farão de tudo para semear discórdia, para plantar dúvida entre os irmãos, plantar dúvida para aqueles que não são da igreja. Mas fique alerta, igreja. Fique alerta. Preste atenção. Devemos sempre olhar para a figura de Cristo e não do homem. Devemos sempre olhar para o que Jesus Cristo falou e sobre o que a Bíblia fala de Jesus, visto que Jesus é a mensagem central da Bíblia. E aqui mais um alerta para a igreja. É o que nós devemos parar de achar que o fulano, que o ciclano, que o X, que o Y deve ser adorado. Devemos buscar as orientações do pastor fulano, porque o pastor fulano é isso, isso e isso. Porque o ciclano que fala lá no canal do YouTube dele é isso, isso e aquilo. Vai ouvir no fulano ciclano mesmo, para ver onde você vai parar. Fique alerta, igreja. Muitos serão desencaminhados por causa disso. Não, que para mim só vale o que fulano disse. E o que Jesus disse? E o que a Bíblia disse? Vai estudar, vai ser crente. Busca Jesus. Para de olhar para homem, para de olhar para um e para outro. Busca Cristo. Olha para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós não somos desencaminhados. Quando nós olhamos para Jesus, nós não desviamos do caminho. Quando eu olho para Jesus, eu vejo isso. É interessante pensar que quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo uma pessoa falha. Mais eu vejo uma pessoa em estado pecaminoso. Mais eu vejo uma pessoa decaída. E mais eu vejo todos esses erros em mim. E quando eu leio a Bíblia, eu vejo que um Deus misericordioso olha para mim, mesmo sendo falho, me ama. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que um Deus, que é Deus acima de tudo e de todos, olha para mim e dá seu filho. Se eu olhar para um desses homens, desse grupo, se eu olhar para algum desses homens, zombadores, ignorantes, homens sem princípios, eu vou estar deixando de olhar para a cruz. Eu vou estar deixando de olhar para aquilo que eu devo, que é Jesus Cristo. O homem seguindo o homem é como um cego seguindo um outro cego. Mais para frente, o autor, ele vai nos trazer um outro alerta.
um alerta para o desânimo, um alerta para a ansiedade. Muitos desanimam da espera. Muitos acham que, assim como fala o versículo 9, que o Senhor ele está hesitando em voltar. O versículo 9 vai falar que o Senhor não retarda a sua promessa. Não existe hesitação da parte de Deus para o cumprimento daquilo que Ele prometeu. Quem está desanimando sou eu. Mas o que é certo é continuar esperando, porque alerta, Jesus Cristo está voltando. Muitos ficaram desanimados. E as dúvidas geradas por esses influenciadores que eu falei anteriormente são demonstradas nos textos. Inclusive, 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, Tiago 5, Hebreus 10, todos esses textos vão trazer referências a isso. Como se achassem que Deus estivesse dormindo, e como se Deus perdesse a hora, achando que Deus esqueceu. Mas a Bíblia é clara, falando que essa, entre aspas, demora, na verdade é um plano de Deus. É um plano de Deus para que todos possam ouvir a sua palavra. E aqui, muitos acham, às vezes, que Deus é como se fosse uma dona de casa, né? Que esqueceu a panela no fogo enquanto foi fazer os seus afazeres. Acham que Deus esqueceu do seu plano inicial. Isso é o fruto da ansiedade. É a vontade que tudo aconteça de maneira imediata. Achar que tudo tem que ser feito no estalar de dedos, porque eu quero. Deus está cumprindo a sua promessa, meus irmãos. Plano. A palavra de Deus vai falar em Mateus 24, 36. Quanto dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. A hora já foi marcada. Eu não saber não me importa. O importante é que Deus o sabe. Não existe demora. Existe paciência de Deus. Paciência de Deus para conosco. E como deve ser grande a paciência do Senhor para conosco. Paciência do Senhor para que o Evangelho seja pregado. Paciência do Senhor para que as pessoas possam reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Paciência. E mais um alerta. O versículo 11 vai falar: se todas as coisas serão destruídas, que tipo de pessoa devo ser? Algumas traduções vão trazer aqui não a ideia de uma pergunta direta, mas uma pergunta indireta. Mas o texto, ele é uma pergunta. Meio que uma retórica, talvez. E logo é respondida. Será que eu
Já que tudo vai ser destruído? Já que Jesus está voltando, o que eu vou fazer? Você deve exercitar a sua vida cristã. O questionamento aqui é levantado por Pedro, que muitos talvez deveriam ter feito, ou pensariam em fazer, até mesmo eu e você poderíamos pensar nisso ao ler. E a pergunta tem uma resposta: exercite a sua vida cristã. Ele faz um resumo de 3 passos principais. 3 pontos para exercitar a vida cristã enquanto nós esperamos a vinda de Cristo. Primeiro é a santidade. Como o texto diz, pessoas que vivem em santidade e piedade. Na carta anterior, em 1 Pedro 1, versículo 15 e 16, vai falar aqui: mas sede vós também santos em vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Deus nos manda ser santos, como Ele é santo. A santidade é imprescindível na vida do crente. Não tem como seguir a Cristo sem buscar a santificação. Esse processo é a busca diária que nós devemos ter. Despir das práticas que nos afetam como cristãos e buscar em Deus aquilo que nos faz, aquilo que nos permite seguir adiante com Cristo. O passado é passado. Pode até parecer óbvio, né, essa declaração, mas para alguns não é tão óbvio assim. O passado ficou realmente para trás. Como já diria Lázaro, aquilo que passou ficou para trás. Cristo nos chama para que sejamos santos. Nós devemos buscar a santidade. Isso é um alerta para a igreja. Acorde, exercite sua vida cristã. Cuidado com as pessoas. Cuidado com as influências. Piedade. O destaque para a nossa vida é a total separação moral do mundo. Separação moral do mundo. O que é isso, pastor? Nós vivemos nesse mundo. Nós estamos separados do mundo, mas moralmente separados. Nós vivemos, nós trabalhamos, nós comemos, dormimos. Não vivemos em clausura. Apesar que nesses tempos, né, está todo mundo dentro de suas casas. Mas vivemos clausurados, cavernas. Nós devemos ter uma vida, ter a conduta, ter a prática cristã diferente daquilo que o mundo faz. Minha conduta tem que ser diferente daquilo que o mundo acha que deve fazer. O distanciamento moral. Nós estamos falando de distanciamento social, né? Tantas vezes nas mídias sociais, em tudo. Mas aqui é o distanciamento moral. Eu, como crente, eu não devo mentir. Eu, como crente, eu não devo falar certas palavras. Eu, como crente, tenho que viver uma vida pura, santa. Uma vida piedosa. Essa diferença é demonstrada em Mateus 5,13 até o versículo 16,
que Jesus Cristo ele vai falar da diferença do sal e da luz. É interessante pensar que o sal é notado na comida. Todo mundo sabe disso. Uma comida sem sal é rapidamente notada. O sal faz a diferença. Assim tem que ser a vida do crente, diferente. Não é possível ser completo sem a santidade e a piedade, porque essas são a marca do crente. E também não é possível ser santo se eu não sou piedoso, e muito menos piedoso se eu não sou santo. Mais para frente, ele fala algo que é aguardar. Na minha versão fala assim, aguardando, no versículo 12, e esperando ansiosamente a vida de Cristo. Esperar ansiosamente. Em algumas outras traduções está apressar a vinda de Cristo, e tem uma outra que eu gosto particularmente dessa, que é desejar ardentemente. Nós devemos desejar ardentemente o retorno de Jesus Cristo. Que o dia do Senhor venha. Em pensar que existem muitos que têm medo da volta de Jesus. Tem medo da volta de Jesus porque amam o mundo. Não se distanciaram moralmente do mundo. Não estão olhando para Jesus. Não vive uma vida de santidade. O meu desejo, qual é o meu desejo? O que eu tenho desejado? Será que eu tenho desejado ansiosamente? Que eu tenho desejado ardentemente que Jesus Cristo volte? Ou tenho esperado por esperar? Esperado por esperar, até no ponto de ônibus você espera. Mas aqui é algo fundamental. Para que mantenha vívido em nosso coração o que sentimos no dia da nossa conversão. O desejo de estar com Deus, de estar com Jesus Cristo. Mais para frente, o outro alerta, isso já no final. Ele vai falar, antes, no versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. O crescimento cristão se dá e deve ser obtido de duas formas: em graça e em conhecimento. Quando a carta é escrita, como eu falei anteriormente, a igreja ela vivia um momento que era sufocada pelas declarações gnósticas. A igreja era sufocada por várias ideias contraditórias à Bíblia. E isso não está muito distante do que nós vivemos hoje. A orientação aqui é que a igreja cresça na graça que vem de Deus, que é alcançada através da fé em Jesus Cristo, e no conhecimento que é obtido através da palavra de Deus. Como tudo vai casando. Eu tenho que estar alerta, buscando em Deus conhecimento na Bíblia, para que eu possa crescer. Porque quando eu cresço naquilo que Deus fala, naquilo que a Bíblia diz,
Eu não sou confundido por aquilo que as pessoas dizem. Deixar de ler a Bíblia é motivo de apertos, de quedas, de desgraças. É motivo de confusão. Ah, pastor, mas como assim? Eu posso ser desorientado pelas pessoas. Vem o pastor, lê a Bíblia, te mostra, você vem para a EBD, aprende. Você é orientado de uma certa forma e vem alguém e te desorienta, te leva para outro caminho. Porque você não cresceu, porque você não aprendeu, porque você não aplicou as coisas que estão escritas no livro da lei. Jesus Cristo está voltando. Isso é fato. Não é uma história, não é uma ilustração, é algo iminente. Vai acontecer. Não deixe de ser levado por comentários contraditórios. A santidade é necessária na sua vida. A busca por Deus é necessária na sua vida. Crescer é necessário na sua vida como cristão. Individualmente nós crescemos quando nós buscamos em Deus. Lemos a Bíblia. Meu amigo, muito cuidado. Jesus Cristo está voltando, não é brincadeira. Fique alerta, igreja. Fique alerta como você tem buscado a Jesus. Qual é a sua busca por Deus? Como tem sido a sua busca? Fique alerta que pessoas têm te influenciado pessimamente às vezes. Ou eu tenho sido influenciado pela Bíblia? Eu tenho sido influenciado por aquilo que eu leio? Ou eu tenho sido influenciado por fulano, ciclano? Aquela mensagenzinha de 2 minutos que eu vejo no meu feed de notícia. Fique alerta para o seu desânimo. Fique alerta com a sua ansiedade. Aqui, eu me lembro que quando eu era criança, eu passei por um determinado local e estavam pintando um muro. Estavam ali pintando. Eu vi algumas pessoas trabalhando, uns rabiscos. E passava outra vez e via mais rabiscos. E em minha mente vinha aquilo, esses borrões na parede nunca serão uma pintura. Eu não entendia aquilo que estava acontecendo. Qual seria o significado daqueles borrões? E conforme os dias foram passando, os borrões começaram a ter forma. Começaram a aparecer imagens. Começou a aparecer uma pintura. E um belo dia, a pintura estava completa. Tudo no seu devido lugar. Não tinha sinais mais para aqueles borrões. Não tinha sinais mais aqueles rabiscos. E isso é basicamente o que acontece em nossa vida. Nós lemos a Bíblia pouco a pouco. Vamos entendendo um pouco.
e de repente tudo começa a ter forma, e de repente o conhecimento das coisas de Deus começa a ter forma, e eu começo a compreender que Jesus Cristo vai voltar. A obra completa de Deus foi Jesus Cristo. A obra de Deus se completa em Jesus. E Jesus desse uma mensagem para a sua igreja, falando: um dia eu vou voltar. É interessante pensar que Pedro, ele deixa um alerta aqui. Ele vai falar para que nós não sejamos vai falar aqui que nós devemos considerar a salvação como paciência de Deus, como já falei. E aqui que nós devemos, enquanto aguardeis essas coisas, esforçai-vos e sejai achados em paz por Ele. Ou seja, o alerta para a sua igreja é que nós devemos estar esperando em Deus, olhando para essa mensagem que Deus deixou para nós, e que nós não sejamos pegos de surpresa, porque nós vamos ser achados por Jesus em paz, imaculados, irrepreensíveis. Pedro faz um alerta, e a igreja tem que ouvir. Jesus Cristo está voltando, e isso é algo que vai acontecer. Eu querendo ou não, você querendo ou não, o cuidado que nós devemos ter, é isso que é de suma importância. O ID de Jesus não perdeu a validade. Nós devemos ir, pregar o Evangelho, falar com as pessoas que Jesus Cristo está voltando. A volta de Jesus não deve ser esquecida. Levanta, desperta, leia, ore, busque em Deus. Jesus voltará. E as perguntas são: o que eu tenho feito? Como eu tenho me empenhado? Será que eu vou ser achado de outra forma que não seja em paz? Eu tenho sofrido influências de outros que não são de Deus? Essas perguntas, elas têm que ser respondidas. E o principal é que eu e você, como cristão, nós devemos pregar, anunciar para as pessoas que Jesus Cristo está voltando. E as pessoas têm vivido suas vidas como se isso não fosse verdade, como se isso fosse um conto de fadas, como se fossem fábulas, como se fosse um louco gritando. Jesus Cristo está voltando. Isso vai acontecer agora, daqui a pouco, não sei, mas o fato é que Jesus Cristo vai voltar. Feche seus olhos. Senhor, nós oramos a Ti, pedimos ao Senhor, ó Pai, que toque os corações, que o alerta da Sua volta seja visto pela Sua igreja, que fique atenta, de ouvidos atentos, porque o Senhor vai voltar.
Tiago diz que o juiz já jaz à porta. Pedro fala que a sua volta está para acontecer. Nós devemos saber que o Senhor está voltando. E isso nos serve de alerta para pregar, para anunciar a sua palavra, para falar. Nós temos que ter cuidado com as orientações de A, B, C, D, F, G, H, que mais confundem do que orientam. Por isso que nós pedimos ao seu Espírito Santo que toque as pessoas, que incomode as pessoas, que demonstre as pessoas. Que essa palavra sirva como incômodo, que incomode as pessoas para ouvir, para ler, para orar. Fala conosco, Deus, através da sua Bíblia. Nos oriente, Pai, que nós possamos estar seguindo aquilo que a sua Bíblia fala, que nós possamos ser santos, porque o Senhor é santo. Oramos ao Senhor e pedimos em nome de Jesus, amém e amém, Pai. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todo Israel de Deus, em especial a todos que ouvem a sua mensagem, a todos aqueles, a toda aquela sua igreja, ó Pai, que agora está em sua casa. Tenha uma semana abençoada em Ti e para Ti, em nome de Jesus, amém e amém, ó Pai, amém. Muito obrigado, meu irmão, que fica aqui o convite para o próximo domingo nós estarmos aqui novamente, ouvindo a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor que vai ser ouvida, em nome de Jesus, amém. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Maranata, vem Jesus. Nós ansiamos por Ti, Senhor, Te desejamos, Te esperamos, Senhor. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, Pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Pra sempre Tu reinarás, Senhor.
seguro